Domingo agora, dia 25 de julho, é comemorado o Dia da Agricultura Familiar. É uma atividade de grande importância na vida dos municípios, atividade que, quando organizada, estimula a produção, aumenta a renda do agricultor e, consequentemente, acaba estimulando a economia dos municípios. Sobre a atividade na Bahia, a gente conversa agora com o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Josias Gomes. Mais uma vez, nosso convidado no Issa Bahia. Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes do Issa Bahia. É um prazer voltar a falar com vocês aí para tratar desse tema tão palpitante, né? Exatamente. Do ponto de vista econômico e também de valorização de um segmento muito importante, que são os agricultores familiares. Exatamente. A gente não questiona a importância da agricultura familiar. Agora, há quem diga que ela ainda não é a grande responsável, por exemplo, pelos expressivos números do agronegócio aqui no Brasil afora, na formação das riquezas do país, no nosso produto interno bruto. Se esse impacto financeiro ainda é baixo, como é que a gente explica a relevância desse setor, secretário? É que a forma e o modelo agrícola brasileiro, que foi concebido nos anos 70, o início dos anos 80, fez um privilegiamento do segmento que hoje a gente convencionou chamar do agronegócio. Que na verdade é uma apropriação, eu diria, de certa forma, exclusivista de alguns setores, porque o agronegócio, toda a agricultura acaba sendo o agronegócio. Mas o que prevaleceu para a opinião pública são os grandes produtores de grão importantíssimos para, inclusive, o nosso PIB. Porém, o destaque que se dá ao agricultor familiar é em razão de ser esse segmento, e isso se deveu muito ao fato de, em 2005, o IBGE, ao fazer o censo agropecuário, fez o destaque entre a agricultura chamada empresarial e a pequena agricultura, de modo que a partir dali o IBGE pôde identificar que produção cabe a esse agricultor familiar. Foi daí que ele, a partir dos números, constatou que o agricultor familiar é o responsável por abastecer os nossos lares de determinados produtos, que chega a 80%, 90% da produção dele no Brasil ser desse segmento. Por exemplo, o leite, 70 e tantos por cento do leite vem da agricultura familiar. Ovos de galinha caipira, como a gente chama, é quase exclusivo da agricultura familiar. A farinha de mandioca passa de 90%, por aí vai. Então, esse segmento acabou o IBGE, no Censo Agropecuário 2006, revelando esse dado. E um outro que veio em consequência disso agora, no último censo, o de 2017, 2016, quando os resultados apareceram em 2017, é que as cidades com menos de 20 mil habitantes, 90% dessas cidades do país, a base da economia era a agricultura familiar, e também dados do IBGE do último censo. De modo que esse conjunto, quando a gente traz para a Bahia, é revelador da importância desse segmento. Nós temos hoje empregado na Bahia por volta de 6 milhões de baianos, chamada população economicamente ativa. Desse segmento, desses 6 milhões, 1,5 milhão são agricultores familiares. Como é que o senhor avalia a atenção dada aos agricultores familiares do ponto de vista de política pública em comparação com a atenção dada aos grandes agricultores? Veja, porque são coisas bem diferentes, né? No caso do crédito, eu diria que o Pronaf, depois do governo Lula, houve um funcionamento nele muito grande, de modo que o último ano agrícola de Fernando Henrique tinha 2 bilhões para os agricultores familiares. O último, da presidenta Dilma, 33 bilhões, sendo que naquele caso, 2 bi em 2002,
poucos agricultores nordestinos estavam em condições de acessar o crédito. Já com o nosso governo, foi feito renegociação de dívidas em condições extremamente vantajosas, por razão do problema de seca aqui ou chuva no sul, de modo que essa facilitação do acesso ao crédito permitiu que os agricultores tomassem crédito em condição privilegiada, que é o Pronaf. Então, esse plano safra de 2016, que foi o último da Dilma, já reservou 33 bilhões e se tivesse mais recursos teria, por conta da facilitação que se teve. Do outro lado, também se privilegiou a assistência técnica, que é, sem dúvida, o diferencial para que o agricultor familiar ele possa se tecnificar cada vez mais, já que era um produtor voltado, sobretudo, para a produção do alto consumo. Com o incentivo dado pelos governos do Lula e da Dilma, eles passaram a ter um excedente. E esse excedente foi capaz de prover de condições dos agricultores de não mais eles saírem do campo e virem para a cidade, mas permaneceram lá. Josias. O propósito se você quiser sair do campo, até pode, mas não sendo expulso como eles estavam sendo em razão de não ter incentivo de governo para que eles produzissem. Esse é o diferencial. Josias, com a retomada das aulas presenciais, híbridas e presenciais, a SEC lançou, inclusive, recentemente, uma chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Essa parceria entre a educação e os produtores de agricultura familiar também serve para, de alguma forma, permitir que essa atividade se mantenha sustentável aqui no nosso estado? Claro. Esse programa nacional da merenda escolar é uma criação lá atrás do governo Lula e determinou que as escolas públicas comprassem gêneros alimentícios não menos que 30% dos agricultores familiares. Veja que facilita. Você aí cria um mercado bem cativo para o agricultor, que é o grande problema da comercialização. Eles são muitos. Você tem uma ideia, nós estamos aqui 28 milhões de hectares que são dedicados à agropecuária baiana. Desses 28 milhões, 9 milhões são dos agricultores familiares, que no total chega a 593 mil estabelecimentos, de 770 mil, você tem 593 da agricultura familiar. Por isso que programas como o PENAI facilitam demasiadamente a comercialização dos produtos da agricultura familiar, é fundamental. Para a gente encerrar, secretário, como é que o senhor avalia o atual momento da agricultura familiar aqui na Bahia, levando em conta os impactos da pandemia? Veja, nós fizemos durante a pandemia algumas iniciativas importantes para que os agricultores pudessem ter renda e viverem lá. No início da pandemia, ainda quando não se tinha iniciativa como essa que teve aqui no estado, de produzir máscaras para distribuir com os próprios agricultores e também nas periferias das grandes cidades. Chegamos a produzir 12 milhões de máscaras. Mulheres do campo produziram através das duas cooperativas e foi feito o edital. E as cooperativas e associações produziram 12 milhões. E nós compramos deles ao preço de R$1 cada máscara. Dava os insumos, o tecido e o elástico, e comprávamos elas por R$1. 12 milhões, portanto, circulou nas cidades que foram contempladas com o edital. Durante a pandemia também lançamos um edital de 15 milhões de reais para a produção de alimentos de ciclo curto, culturas de ciclo curto, e atendeu a cerca de 10 mil agricultores familiares nesse período da pandemia. Mas, no geral, o que eu tenho para dizer é que durante os 2 governos do Rui Costa, nós já vamos atingir um investimento da ordem de 1,6 bilhões. É de longe o maior investimento que se fez do Brasil afora na agricultura familiar. E é bom dizer
E esse recurso é basicamente do governo do Estado, através de 2 grandes empréstimos internacionais e pouquíssimos, ou para dizer nada, do governo federal, que nesses anos aí, depois do golpe, não fizeram nada pelo agricultor familiar. Secretário Josias Gomes, secretário estadual de Desenvolvimento Rural, agricultura é tudo de bom, não é? Merecem sim, claro. Merece os nossos abraços, todos os agricultores, e um prazer sempre tê-lo aqui conosco, seja sempre bem-vindo, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima, secretário. Um grande abraço, bom dia. Agora são 7h51.